Se você está procurando um livro com ideias mastigadinhas e simplistas sobre o conhecimento que se tem da África, então esquece, esse livro aqui não é para você. Em A Ideia de África, o filósofo congolês Valentin Yves Mundimbe faz uma crítica aos cânones e tenta pensar uma linha de fuga aos estereótipos preconceituosos ou românticos sobre a África. Apresenta múltiplas possibilidades sobre a ideia de África, não estabelece uma hierarquia entre os saberes, literatura, filosofia, artes visuais são colocadas lado a lado. Como poucos, o filósofo enfrenta questões difíceis sem cair na mal falada coitadolândia. A obra A Ideia de África foi publicada originalmente em 1994 nos Estados Unidos, país onde Mundimbe reside desde o final dos anos 70. É composta por 5 ensaios, além de um prefácio e uma conclusão. Ela é uma continuidade do livro A Invenção da África, Gnose, Filosofia e Ordem do Conhecimento, sobre o qual já fizemos um vídeo aqui no canal. A edição brasileira de A Ideia de África, essa que está em minhas mãos, foi publicada agora recentemente, 2022, pela editora Vozes. Esse vídeo que você está vendo agora é uma parceria entre o canal Diacrônico e a editora Vozes que nos enviou o livro. Se você quiser comprá-lo, o link estará na descrição. Em linhas gerais, qual seria o objetivo de A Ideia de África? Logo ali no prefácio, o filósofo congolês vai fazer uma indagação. Que tipo de histórias devo contar sobre a África aos meus 2 filhos americanizados? Com o mote básico, Mundimbe vai explorar o conceito de África, reunir todos os níveis de interpretação e examinar suas raízes relacionadas à tradição ocidental. Mas podemos ler outra explicação possível. No último capítulo, Mundimbe nos informa que foi encarregado como editor-chefe para organizar uma enciclopédia sobre religião e filosofias africanas. Daí então a gente percebe, a dificuldade de alguém que em determinado momento vai fazer uma crítica poderosa a uma certa invenção da África e como essa invenção da África foi produzida pelo Ocidente e serviu também para fundamentar a própria constituição de filosofias africanas, agora precisa propor, precisa construir, precisa, como ele próprio diz, inventar e não só criticar. Mas eu acredito que a saída de Mundimbe é muito honesta. No final ele diz que basicamente as suas escolhas devem ser criticadas assim que forem publicadas. As páginas iniciais de Mundimbe lembram a introdução de uma obra bastante conhecida entre os historiadores. Marc Bloch, historiador francês, vai escrever a apologia da história após uma pergunta de seu neto: vovô, para que serve a história? Olha, eu diria que os 2 filhos americanizados de Mundimbe vão ter que suar muito mais para entender o que o pai deles quis dizer nessa obra aqui do que o netinho de Bloch. Mas fiquem tranquilos, eu vou tentar dar uma ajuda aqui nesse vídeo. Vou fazer um resumo do capítulo 2, intitulado Qual Ideia de África?, onde Mundimbe explora várias perspectivas sobre o conhecimento africano, abordando, por exemplo, o africanismo, o marxismo na África, o estruturalismo, a relação da arte chamada de primitiva com o colonialismo e outros pontos e aspectos importantes. Mundimbe assinala um acontecimento no terço final do século XX, o surgimento de um novo discurso sobre a África. Vale ressaltar que, como eu já tinha afirmado aí em vídeo anterior, quando Mundimbe utiliza o conceito, o termo discurso, ele está dialogando diretamente com Michel Foucault, que eu acredito ser a sua principal referência teórica. E para Foucault, o discurso não é simplesmente falar qualquer coisa, mas é os modos através dos quais é possível produzir verdades, dizer algo verdadeiro, como uma espécie de matriz ligada a instâncias de poder e que atravessa inúmeros saberes. E esse novo discurso pode ser chamado de africanismo ou conhecimento sobre a África. Ele é uma resposta às demandas filosóficas e políticas dos africanos aqui em meados do século XX. Estamos falando sobre o período das descolonizações ou das independências dos vários países africanos. Havia-se necessidade não só uma libertação política da África, mas também da constituição de uma filosofia e de uma cientificidade própria, já que a matriz científica do Ocidente
subalternizava as culturas africanas, ou seja, embora existisse a figura africana do ponto de vista empírico, o que se sabia, o que se falava, sobre ela, era sempre uma ideia de alteridade da Europa, o outro da Europa, aquilo que a Europa negava, aquilo que a Europa rejeitava. Então, portanto, daí surge a importância do africanismo. Contudo, desta tarefa do africanismo já derivaria um certo problema. O problema é que o africanismo buscava alcançar uma verdade sobre a África. Isto é, por mais estranho que se pareça, escreve Mudimbe, a história e a antropologia africanas foram baseadas em critérios que visavam alcançar a verdade sobre a África e, ao mesmo tempo, expressá-las através de discursos cientificamente críveis. Como bom Foucaultiano, Mudimbe aponta que o perigo de uma verdade baseada única e exclusivamente em critérios científicos é a possibilidade de existir um fechamento para outras formas de nos relacionarmos como conhecimento. Cito como exemplo aí a arte. Obviamente a arte não é ciência, mas isso não significa que a arte não pode dizer coisas sobre a realidade e, aliás, nos fazer pensar sobre a realidade de uma forma que muitas vezes a ciência não consegue. Mudimbe então recorre a Paul Ricoeur para apontar que existiria um desejo de unidade no início e no fim de cada verdade. Com a exigência de uma única verdade na história, tal história vai ser afetada pela marca da violência. A unidade realizada da verdade é justamente a mentira inicial, e a breve história do africanismo vai demonstrar que, para além da dicotomia entre ilusão e verdade, o problema está justamente em questionar as condições para o próprio conhecimento. E aí, tá gostando do livro? Esse é só um dos livros que compõem a coleção África e os Africanos, publicada pela editora Vozes. Lá no site da editora você consegue ver o catálogo completo. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Durante o despertar político da África Negra e contra tudo aquilo que o colonialismo encarnou em nome do capital, por vezes o africanismo utilizou o marxismo como seu principal cavalo de batalha. Mas o fez sem se questionar que talvez as raízes do marxismo estivessem calcadas em princípios ocidentais como norteadores de um processo histórico generalista similar ao evolucionismo, como por exemplo a noção de desenvolvimento. Confundiu assim dois tipos de verdade, a dos discursos empíricos e a dos discursos escatológicos. Nesse sentido, Marx não estaria tão distante de Comte. Mudimbe vai colocar em xeque tanto o africanismo marxista quanto também os socialismos na África, fazendo uma longa e minuciosa crítica a partir do relativismo cultural de Melville Hurkowitz, antropólogo e fundador dos estudos africanistas nos Estados Unidos. Seja por apagar os paradoxos dos seus discurso e prática, como fez o marxismo, seja por ignorar a história e as historicidades conflitantes contidas na África, reduzindo sociedades africanas a passados míticos, como fizeram obras marxistas, histórias da África foram apagadas e a ideia de África ficou reduzida a uma potencialidade, aquilo que a África poderia vir a ser. Os desvios de alguns projetos de sociedades socialistas na África serviram para alguns críticos, de maneira bastante preconceituosa, apontarem que isso teria sido uma falha da inteligência dos líderes políticos africanos. Mas, na verdade, aponta Mudimbe, não é que a inteligência africana tenha falhado. Os mitos do africanismo marxista coincidiam com os mitos do socialismo africano. Eles se concentraram em valorizar a cultura africana e promover o seu desenvolvimento tecnológico e econômico, enfatizando o direito de ser diferente e reconhecendo as virtudes da diversidade. O problema teria sido acreditar que o arranjo dos quadros de uma alteridade racial poderia se constituir como uma reivindicação marxista, fazendo surgir uma sociedade socialista ao nível da organização do poder e da produção. Isto é, por mais que o marxismo tenha sido importante para criticar a condição a qual o Ocidente colocou a África e também para contribuir no despertar político dos povos africanos, teria sido insuficiente ou mesmo inválido para poder construir um projeto social que levasse em consideração uma historicidade própria, com saberes específicos, com tradições
africanas. Isso seria um apontamento importante do relativismo cultural, ao levar em conta a pluralidade exponencial de dinâmicas culturais existentes na África. A soma do marxismo e do africanismo fizeram entrar em cena noções que derivam do pressuposto marxista de centralidade do indivíduo como ator histórico, como, por exemplo, de personalidade negra, negritude, por aí vai. No entanto, embora o marxismo dê destaque à chamada identidade individual num primeiro momento, ela é logo cancelada por uma objetividade na chamada série dialética. Quer dizer, a luta de classes é sim o motor da história, mas não é o acaso das condições dos indivíduos que a significam. Na obra Orfeu Negro, o filósofo Jean-Paul Sartre teria percebido o X da questão. O desejo do negro pela diferença é feito para se autodestruir em nome da dialética. Na África, escreve Mudimbe, Leopold Senghor foi o único teórico que esteve atento ao contrastes dos dois momentos da tese marxista, a crueza decisiva do direito à alteridade e sua absorção no brilho da objetividade e no abismo da história. A violência dessa passagem explicaria por que Aimé Césaire teria deixado o Partido Comunista. Interpretando tais apontamentos de Mudimbe, é como se a identidade negra pudesse ser sim o ponto de partida do processo dialético, mas jamais o ponto de chegada. Mudimbe traz para discussão uma obra do antropólogo francês Jean-Luc Ancel, com o objetivo de pensar uma estratégia para levar ao extremo relativismo cultural de Hurkowitz. Ao que nos parece, o filósofo congolês almeja a construção de um discurso africanista que não esteja dependente dos marcos de uma ciência e de pressupostos coloniais. O livro Lógica Mestiça, de Ancel, tem como objetivo questionar a chamada razão etnológica para promover ou privilegiar o que seria uma razão mestiça. Enquanto a razão etnológica opera com oposições clássicas ao estudar a África, como Estado versus sociedade segmentar, mercado versus economias de subsistência, islamismo ou cristianismo versus paganismo, a razão mestiça propõe uma visão mais integrada da sociedade. Em vez de enxergar a história conforme fez o pensamento ocidental, apenas através dessas oposições clássicas, a abordagem mestiça busca entender a complexidade e a interação entre diferentes elementos sociais e culturais. A alternativa proposta, portanto, para a história da África seria considerar a existência de um sincretismo fundamental, uma mistura na qual as partes não podem ser separadas. Isso significa que poderíamos identificar a presença do Estado nas sociedades segmentares, do Islã no paganismo e da cultura escrita na oral. Essa estratégia desafiaria a prática tradicional da antropologia, que se baseia em categorias opostas básicas como etnos versus polis ou civilizados versus bárbaros e selvagens, primitivo versus avançado, as quais se tornariam irrelevantes diante da lógica mestiça. Na parte final do capítulo 2, Mudimbe aborda as mudanças históricas em torno do conceito de arte primitiva, entre aspas, destacando seu papel na consciência contemporânea, especialmente em relação à África. Inicialmente considerada inferior em relação à arte civilizada e utilizada para demonstrar muitas vezes o distanciamento da sensibilidade estética ocidental para com outras culturas, a chamada arte primitiva passou por uma revisão durante o século XX, tornando-se uma fonte de inspiração para artistas europeus renomados como Paul Klee e Pablo Picasso e ao mesmo tempo desafiando as dicotomias entre civilizado e selvagem. A despeito disso, ao discutir a relação entre a chamada arte primitiva, colonialismo e antropologia, o filósofo congolês observa como frequentemente objetos provenientes de outras culturas são etnologizados ou estetizados em museus ocidentais, destacando aspectos de sua inferioridade ou de seu exotismo. Assim, esses objetos, ora, testemunhariam os primórdios da civilização, ou desvio da sensibilidade estética civilizada, caso etnologizados, ora localizados em uma escala cronológica determinada pela experiência histórica ocidental e silenciados para gerarem lucros,
caso estetizados. No entanto, questiona se esses objetos não poderiam ser vistos como lugares de memória, testemunhando e iluminando suas origens culturais. A fim de decodificar esses objetos e superar tanto a etnologização como a estetização, são propostos 3 critérios como informação: o meio sociocultural, as relações sociais de produção e a função. Seria necessário perceber que esses objetos não são apenas artefatos, mas também representam uma continuidade cultural e uma memória viva das sociedades que os produziram. Isto é, ao possibilitar a construção de uma ideia de África anti-etnocêntrica, a arte seria uma alternativa instigante, desde que ela consiga dizer sobre si mesma. Enfim, pessoal, é isso. Há outras discussões bastante interessantes aqui na obra do Mudimbe, que eu acabei deixando de fora porque o vídeo não ficasse tão longo, mas eu super recomendo a leitura desse livro aqui, indispensável para pensar de maneira crítica a produção do conhecimento africano ou a respeito da África. E se possível, deixa aqui nos comentários as suas impressões ou as suas questões, vou tentar respondê-las. Valeu e até a próxima!